Oi, gente, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Vamos continuar, então, o nosso quinto caderno de atividades. Olha só, nessa videoaula, nós vamos fazer a questão número 9 e a questão número 10, tá bom? Deixa eu colocar o slide aqui. Vamos lá. Escola Municipal Monteiro Lobato, quinto ano A, professora Gabriela. Questões 9 e 10 do quinto caderno de atividades. Texto 1. A imigração japonesa no Brasil teve início oficialmente em 18 de junho de 1908, quando o navio Kasato Maru aportou em São Paulo, trazendo 781 lavradores para as fazendas do interior paulista. O fluxo cessou quase que totalmente em 1973, com a vinda do último navio de imigração, Nippon Maru, contando-se quase 200 mil estabelecidos no país. Texto 2. Era 1957 e a nova capital do país, Brasília, estava sendo construída, mas havia um problema. A terra do cerrado, que era difícil de cultivar, nada do que se plantava ia para frente. E o que era consumido tinha que vir de fora. Foi quando a equipe do presidente Juscelino Kubitschek teve a ideia de importar as famílias de japoneses e seus descendentes para produzir em Brasília. As 5 primeiras famílias de japoneses, as 5 primeiras vieram de Goiânia: Kanegai, Hayakawa, Ogawa e Ikeda Yokuji, a convite do então diretor da Nova Cap, Israel Pinheiro. O fato rendeu uma passagem pitoresca contada por historiadores e mostrada em 2006 na minissérie JK da Rede Globo. Assim que chegaram a Brasília, deram logo o parecer: a terra é muito ruim. Israel Pinheiro retrucou: uai, se a terra fosse boa, não precisava de japonês. Os Kanegai e outras 2.200 famílias de japoneses e descendentes moram atualmente na capital federal. Metade deles ainda vive do campo. Só a chácara do Fumiko produz todos os dias cerca de 1 tonelada de hortaliças. Vamos ver as perguntas? Os textos 1 e 2 são contos, texto de divulgação científica, lendas e texto de divulgação histórica. Contos, o que são contos? São histórias, né? Como se fossem narrativas. Textos de divulgação científica. O que vocês acham que é? São aqueles textos que falam sobre ciências, né? Vão aparecer ali palavras um pouco mais difíceis, um pouco mais específicas para a área de ciências, tá bom? Então, esses são os textos de divulgação científica. Lenda, nós já sabemos, nós passamos o mês de agosto todinho aí discutindo sobre folclore, sobre lendas, né? Então, acho que tá fresquinho. E textos de divulgação histórica, que são aqueles textos que vão nos dar alguma informação sobre o passado, né? Sobre como as coisas aconteciam ou aconteceram há tempos atrás. Então, de acordo com as explicações que eu dei aí de cada gênero textual, eu acho que vocês conseguem responder, né? Letra A. Os imigrantes japoneses, assim como tantos outros, contribuíram muito para a formação da cultura brasileira e o progresso do nosso país. A imigração é um processo de deslocamento de pessoas para outros países, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Então, a gente viu aí que esse processo de imigração japonesa aconteceu há muito, muito tempo atrás, né? Olha só, a letra B. Quando o primeiro navio com imigrantes japoneses chegou? Então, observem ali, ó, no texto primeiro, no primeiro texto ali, vocês conseguem essa informação, tá? C. Quando chegou o último navio com imigrantes japoneses? Também, olha só. Já no segundo texto, não, ainda no primeiro texto, vocês conseguem essa informação também, tá? Tá tudo nos 2 textos, só vocês lerem e retirarem de lá. Quanto tempo durou esse processo imigratório? Então, olha só. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o ano de início e o ano de fim. Aí, o que vocês vão fazer? Você vai pegar o ano de fim, que é o maior número, menos o ano de início, que é o menor número.
tá bom? Para vocês descobrirem aqui, ó, a letra D, quanto tempo durou esse programa. Então, para que vocês consigam responder a letra D, é só vocês voltarem aqui no texto. Ai, gente, aqui, ó. Vocês vão pegar o ano de início, né? O ano aí que iniciou-se o processo imigratório, menos o ano de fim, na verdade, que é o maior número, menos o ano de início, tá bom? Maior número, menos menor número, tá? Para vocês descobrirem quanto tempo durou e quantos anos durou, tá? Há quantos anos os japoneses foram trazidos para cultivar o solo do Cerrado, onde seria construída Brasília? Mesma coisa, ó. No texto número 2, ele vai trazer essa informação aí de quando os japoneses chegaram justamente para resolver essa questão do solo de Brasília, que era muito infértil, né? Era um solo muito ruim. Aí, olha só, para vocês descobrirem há quantos anos isso aconteceu, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o ano em que nós estamos. Qual é o ano em que nós estamos? Estamos em 2020, que é o maior número, né? Então, vocês vão pegar 2020 menos o ano em que os japoneses chegaram a Brasília para resolver essa questão do solo, tá bom? Essa informação vocês vão ter aqui, ó, nessa parte, tá? Também é só ler, pegar o número aí, né, o ano, e resolver a questão, que no caso vai ser um cálculo de menos uma continha de subtração, tá? Aqui, complete o quadro valor de lugar com os seguintes números. Então, são números que estão presentes ali nos dois textos que a gente acabou de ler. Vocês vão colocar aqui direitinho no QVL, tá bom? Lembrando que para que vocês consigam acertar aí com mais facilidade, com mais certeza, né? Comecem de trás para frente, coloquem aí a unidade primeiro, depois a dezena, depois a centena e assim por diante, tá? Uma dica, né? Arte japonesa. Desde que chegaram por aqui, em 1908, os japoneses se espalharam pelo país. Depois de 100 anos de imigração, há famílias japonesas vivendo do norte ao sul do país. Aos poucos, eles foram se misturando aos brasileiros e assim contribuindo com a nossa cultura. O origami é uma arte de dobrar papel, trazida para nós pelos japoneses. De acordo com a cultura japonesa, a pessoa que fizer 1000 origamis pode ter um pedido realizado. Vamos colocar a mão na massa e praticar um pouco dessa arte trazida pelos japoneses. Siga o passo a passo abaixo e forme um personagem super conhecido do nosso folclore brasileiro. Pinte bem bonito e faça um registro fotográfico para compartilhar com seus colegas. Você vai precisar de uma folha no formato de um quadrado. Então, olha só. Eu vou fazer aqui rapidinho para que vocês consigam ver com facilidade aí. Vocês vão perceber que ele é bem simples, né? A cabecinha do saci. É bem tranquila de se fazer. Então, olha só, eu peguei um quadrado aqui. Primeiro, nós vamos colocar ele nessa posição. E vamos dobrar essas duas pontas do início até o final, tá bom? Então, olha só. Vou dobrar aqui, ó. A minha primeira ponta. Depois venho e dobro a minha segunda ponta. E aí ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Praticamente pronto, né? Aí vocês vão pegar aqui, ó, as pontinhas e vão colocá-las para dentro, para dar esse formatinho aí na cabeça, tá? Então, vocês vão dobrar para dentro a ponta. Aqui a cabeça também bem dobradinha. Deixa eu dobrar a minha aqui direitinho. Então, dobrou. Ó, de acordo aí com o passo a passo, ele pediu para que a gente primeiro dobrasse para fora e depois para dentro, mas se você quiser já fazer direto para dentro, tá bom? Não tem problema. E aí depois, ó, peguem a pontinha aqui, a pontinha, e aí vocês podem dobrar lá para dentro, tá? Na verdade, para fora, né? Pro outro lado. Pronto, gente, é bem simples, né? Inclusive, eu já até tinha feito
essa dobradura com alguns alunos nos anos anteriores. E ela é bem tranquila, é uma das mais simples de se fazer. Vou fazer um olhinho aqui. Bem simpático o meu saci. Olha só o resultado. Viu? É bem tranquilo de fazer, né? Então, façam de vocês aí também, tá bom? Tirem foto, me mandem, que eu quero ver vocês trabalhando, tá? Então é isso, gente. Acabamos aqui mais uma videoaula com as nossas 2 questões do dia, né? Próxima videoaula faremos as questões 11, 12, é isso? Bom, hoje foi tranquilo, né? Então é isso, tá bom? Qualquer coisa me procurem. Estou aqui para ajudar vocês, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchauzinho.